Sabe quando a gente ouve falar da crise na Venezuela? Muitas vezes parece uma coisa tão longe, né? Uma notícia lá no jornal que não muda muito a nossa vida. Mas, e se o futuro desse país pudesse de verdade redesenhar todo o cenário político e econômico bem aqui, do nosso lado? Pois é, vamos dar uma olhada mais de perto nisso. Porque o que está acontecendo por lá tem um efeito dominó, sabe? As consequências chegam bem mais perto do que a gente imagina, envolvendo gente poderosa no cenário mundial e a estabilidade de toda a América do Sul. A história é bem mais complicada do que parece à primeira vista. Para a gente conseguir entender o caos de hoje, a gente precisa fazer uma viagem no tempo. Vamos conhecer a Venezuela de antigamente, um país que era, sem exagero, um lugar de uma riqueza e uma beleza que pareciam coisa de filme. Olha só que loucura! Na década de 50, a capital, Caracas, tinha um apelido a Paris do Caribe. Pensa só, um lugar super vibrante, cheio de arte, cultura, vida noturna. Hoje em dia, a imagem que vem à cabeça é de prateleiras vazias, de protestos. O contraste é chocante e mostra bem o tamanho da virada que aconteceu por lá. E essa riqueza toda não ficava só na cidade, não. A gente está falando do país que tem o Salto Angel, a maior cachoeira do mundo, tem os picos cobertos de neve dos Andes, tem floresta amazônica, praias do Caribe que são um verdadeiro paraíso, uma natureza, uma biodiversidade assim de cair o queixo. E hoje toda essa beleza é o cenário de uma crise, nossa, muito profunda. Então, a pergunta que não quer calar é como? Como é que uma joia dessas virou palco de uma das piores crises humanitárias que a gente já viu nos últimos tempos? É isso que a gente vai começar a desvendar agora. Vamos fundo nas raízes dessa história. E para começar a entender, a gente precisa falar de uma figura central, um personagem carismático, polêmico, que dividiu e ainda divide muitas opiniões: Hugo Chávez. Foi ele quem prometeu uma revolução e, de fato, mudou a cara da Venezuela para sempre. Ele se elegeu lá em 98 e logo de cara lançou a tal Revolução Bolivariana. A ideia no papel era pegar a grana do petróleo e distribuir para os mais pobres. Só que isso, claro, gerou uma polêmica gigantesca e rachou o país ao meio. Aí, em 2002, ele sobreviveu a uma tentativa de golpe. E foi depois disso que ele tomou a decisão que, bom, basicamente selou o destino do país: nacionalizar completamente a PDVSA, a gigante do petróleo. Com isso, ele concentrou um poder absurdo nas próprias mãos. E o Chaves não era um político qualquer, sabe? O cara era um showman. Ele tinha uns programas de TV que duravam horas. E os discursos dele pareciam peças de teatro de verdade. Ele sabia como falar com as massas, como cativar milhões de pessoas. E com isso acabou criando um verdadeiro culto à sua própria imagem. Mas por trás de todo esse carisma tinham umas políticas bem peculiares. Uma das mais curiosas, que pouca gente lembra, foi quando ele decidiu mudar o fuso horário do país, por decreto. A justificativa era para ter uma identidade sul-americana mais forte. É um gesto pequeno, mas que diz muito sobre o estilo de governo dele, né? Centralizador e cheio de simbolismos. Então Chaves morre e o poder passa para o sucessor que ele mesmo escolheu a dedo, Nicolás Maduro. E foi aí, pessoal, que a coisa começou a desandar de vez e numa velocidade assustadora. A história do Maduro é impressionante, tem que admitir. O cara começou como motorista de ônibus em Caracas. Daí virou líder sindical, foi subindo, subindo, até chegar no círculo mais próximo do Chaves e, no fim, se tornar presidente. É um caminho que ninguém imaginaria, de verdade. Mas talvez o momento que mais marcou, o mais bizarro, que rodou o mundo inteiro, foi esse aqui. O Maduro disse em público que o espírito do Chaves apareceu para ele. E não de qualquer jeito, não. Veio na forma de um pajarito, um passarinho, e o abençoou. Sim, foi isso mesmo. E olha que interessante. Para quem apoiava ele, aquilo era um sinal de conexão espiritual, uma coisa mística com o antigo líder. Já para os críticos, era a prova de que ele estava completamente fora da realidade, desconectado do sofrimento do povo. Essa história do passarinho acabou virando um símbolo perfeito da divisão, da polarização absurda que tomou conta da Venezuela. E falando em realidade, a gente chega no grande paradoxo da Venezuela, a chamada maldição do petróleo. Pensa bem, como é que um país que está literalmente sentado em cima das maiores reservas de petróleo do mundo conseguiu afundar numa pobreza tão, mas tão extrema? Dá uma olhada nesse gráfico. Não é pouca coisa, não. A Venezuela tem as maiores reservas de petróleo comprovadas do planeta, mais do que a Arábia Saudita. É uma riqueza inacreditável que, por uma grande ironia do destino,
virou o estopim da sua própria destruição. O que aconteceu foi uma combinação fatal, má gestão econômica e uma dependência total do petróleo. Isso levou a um monstro chamado hiperinflação. E o que é isso? Bom, de um jeito bem simples, é quando o dinheiro vira pó. Ele perde valor tão rápido que o que comprava um carro hoje, amanhã mal compra um pão. Para ter uma noção do drama, no pico da crise, o preço de uma xícara de café, um simples cafezinho, podia dobrar de preço em questão de horas. Horas. Imagina ter que ir no mercado com um bolo de notas, uma pilha de dinheiro que não compra quase nada. É desesperador. E o custo humano disso tudo? É incalculável. A gente está falando de prateleiras vazias nos mercados, de hospitais sem os remédios mais básicos, milhões e milhões de venezuelanos fugindo do próprio país, deixando tudo para trás, só para ter uma chance de viver com um mínimo de dignidade. E a moeda, o bolívar, vira piada. Perdeu tanto valor que artesãos começaram a fazer carteiras, bolsas, artesanato com as notas para vender para turista. É uma metáfora muito triste de todo esse colapso. Bom, e uma crise desse tamanho, claro, não ia passar batida pelo resto do mundo. A situação lá dentro chamou a atenção global, principalmente de um ator muito importante, os Estados Unidos, que resolveram entrar no jogo de uma forma bem direta. Durante o governo Trump, os Estados Unidos aplicaram sanções econômicas pesadíssimas. O alvo, o coração da economia venezuelana, a venda de petróleo. A estratégia era clara: apertar o cinto do regime de Maduro até ele não aguentar mais. Agora, o debate que existe até hoje é sobre quanto essas sanções acabaram prejudicando a população comum, o povo que já sofria tanto. E isso tudo nos joga direto para o agora. Porque com a possibilidade real do Trump voltar à presidência dos Estados Unidos, fica a pergunta: e aí? O que acontece com a Venezuela? A pressão vai aumentar ainda mais ou a estratégia vai ser outra, totalmente diferente? Ninguém sabe. A incerteza é gigantesca. O fato é que a Venezuela deixou de ser só um problema da América do Sul. Ela virou uma peça importante no xadrez da geopolítica mundial. A instabilidade ali é um verdadeiro barril de pólvora. Qualquer movimento em falso, qualquer ação de fora pode gerar uma explosão com consequências que a gente nem consegue prever direito para todo o nosso continente. E no fim, tudo se resume a essa pergunta. Uma pergunta que afeta a vida de milhões e milhões de pessoas. Qual é, afinal, o futuro da Venezuela? É uma nação com um potencial incrível que está numa encruzilhada histórica. De um lado, a esperança de um recomeço. Do outro, a sombra de uma crise que parece não ter fim. A história da Venezuela, ela ainda está sendo escrita, capítulo por capítulo. E o mundo todo está de olho, esperando para ver como essa história vai terminar.